Aí pessoal, mais algumas resoluções. Aí agora eu tenho sistemas de inequações. Bom, então assim, ó, primeiro a ideia inicial, né, o significado de um sistema. Então o sistema, se for de equações, é um conjunto de equações cujos valores das incógnitas, os valores do x, do y, etc., se encaixam em todas as equações ao mesmo tempo. Vou explicar. Se eu tenho três equações, significa que o valor do x nessas três equações tem que ser o mesmo. Se essas três equações também têm a variável y, então significa que o valor do y tem que ser o mesmo em todas, e assim por diante. Então o sistema significa o quê? Que a resposta satisfaça todas as equações, sendo um sistema de equações. Se for um sistema de inequações, como é o que eu tenho aqui, o raciocínio é o mesmo, né? A resposta deve ser uma resposta que satisfaça todas as inequações do sistema. Quer dizer, então tem que ser aquela resposta que é comum, aquela resposta que repete. E essa ideia de repetência de resposta, essa ideia de resposta comum a todas as inequações do sistema, me leva à ideia de interseção. Lembra então que interseção sempre é a operação que possibilita a determinação de situações comuns, situações que se repetem, ok? Então, basicamente é isso. Então, olha só na letra A. Para iniciar, vou fazer semelhante ao que se fazia com as inequações produto e quociente, que tem aí nesse canal tem vídeos de resoluções, tá? Então, eu faço a mesma coisa. Vou pegar aqui, vou escrever x ao quadrado menos 3x mais 2 e vou igualar isso aqui a zero para encontrar as raízes. Então eu chego numa equação do segundo grau, posso resolver por Bhaskara ou soma e produto, vou aplicar aqui soma e produto das raízes, que eu acho que é mais rápido. A soma é o menos b, vou botar aqui, ó, a soma é o menos b e o produto é o c. Então a soma está dando 3 e o produto está sendo igual a 2. Então, para isso, eu tenho um x1 e tenho um x2. E aí pensa, dois números que multiplicam-se e dá 2. E ao mesmo tempo, esses números somam, resultando 3. Então, logicamente, que esses números devem ser iguais a 1 e 2. 1 vezes 2, 2. E 1 mais 2, 3. E aí eu já tenho as raízes. Se tu não consegue absorver, não consegue dominar essa técnica, aplica a fórmula de Bhaskara sem problema, só tu vai levar um pouquinho mais de tempo. Faço agora o mesmo raciocínio com a outra equação. A outra equação é x mais 1. Aliás, a outra inequação, né? Transformo em equação. Então, x mais 1 igual a zero e calculo a raiz x igual a menos 1. Essa aí é mais simples. Para cada uma dessas inequações, vou estabelecer um resultado. Então, para inequação aqui do segundo grau, vou fazer uma linha, vou colocar as raízes, que são iguais a 1 e 2, como aqui ó, tem sinal de igual, significa então bolinhas fechadas. Então, bolinha fechada para o 1 e bolinha fechada para a raiz igual a 2. E vou colocar aí a parábola, né? É uma estrutura, uma equação de segundo grau. Vou colocar aí então a parábola correspondente, com cavidade para cima, porque aqui é positivo. E aí eu tenho essa curva aqui representando aquela situação em segundo grau ali, ok? Bom, aí agora eu faço o mesmo procedimento para esta outra equação que eu resolvi, cuja raiz é menos 1. Então, tu vai fazer uma linha
e vai colocar a raiz aí igual a menos 1. Bom, a raiz igual a menos 1, tu sabe, tem que ser aqui atrás. Só que nessa segunda aqui, ó, não tem sinal de igual, ó. Aqui embaixo, ó, não tem. Então significa o quê? Significa que eu tenho que deixar o espaço vazado. Então aqui, o lugar da raiz igual a menos 1, estou escolhendo essa região aqui, ó. Aqui eu deixo a bolinha vazada. Então aqui eu tenho o lugar da raiz igual a menos 1. Como é uma situação de primeiro grau, tu sabe que isso aqui é uma reta. Como o x aqui na frente é positivo, é uma reta que está subindo. Então uma reta que sobe, passando pelo menos 1. Ok. Agora aí eu vou posicionar os sinais, tá? Então, perninha aqui, ó, para cima significa mais. Aqui, ó, perninha subindo para cima mais. Barriguinha no meio, ó, aqui abaixo do x. Portanto, aqui no meio, entre 1 e 2, é menos. O que eu estou querendo aí? Eu estou querendo menor que zero. Menor ou igual a zero. O que menor que zero me leva? Me leva à ideia do negativo, portanto eu quero situação negativa. Onde é que está a situação negativa? Aqui no meio, ó. Então a resposta da inequação de cima é esse pedaço entre 1 e 2. Se fosse um exercício que fosse só isso aqui, ó, vamos supor que isso aqui não tivesse. Olha só, vamos supor que isso aqui, ó, opa, foi demais. Vamos supor que isso aqui, ó, não tivesse, tá? Só tivesse essa de cima. O que seria a resposta? Seria conjunto de solução formado pelo intervalo de 1 até 2, tá? Mas só que eu tenho ainda esta para resolver. Então, fazendo o mesmo raciocínio de baixo. Olha só, aqui essa perninha que está subindo, olha só, significa positivo. Então, para cá, ó, é tudo positivo. Deixa eu fazer aquelas linhas auxiliares aqui, ó. Lembra, ó? Essa linha aqui, ela é menos necessária nessa situação de sistema que em produto e quociente, mas eu estou colocando para ti aqui. Aí então o que acontece? Para cá positivo, para cá positivo, para cá positivo, e aqui a perninha que desceu, ó, aqui atrás é negativo. E o que eu quero aí nesta inequação? Eu quero negativo. Olha só, estou vendo aqui, ó, menor que zero. Menor que zero, isso aqui me leva ao sinal negativo. Onde é que eu tenho sinal negativo? Só aqui nesse pedacinho, ó, do menos 1 para trás, em direção ao menos infinito. Ok? Bom, então aí está armado o desenho. Como é um sistema, lembra que eu falei, né? Eu tenho que buscar uma resposta que seja comum às duas. Eu tenho que buscar aí um processo de interseção de intervalos, interseção de respostas. Ou seja, o que repete nos dois. Aí eu olho para o desenho. Este pedaço aqui que corresponde à inequação de cima, a inequação do segundo grau, tem só em cima, aqui embaixo, ó, não tem esse intervalo. Então não repete esse pedaço embaixo. Esse pedaço aqui que repete embaixo, ó, ele não se manifesta lá em cima. Então não repete lá em cima. Então que conclusão eu chego? Que não está repetindo nada. Quer dizer, não tem nenhum valor do x que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Portanto, esse sistema aqui possui como conjunto de solução um conjunto vazio. Para que tivesse solução, eu teria que ter esse pedacinho azul aqui e esse outro pedacinho, eles entrando um no outro, como se fosse assim, ó. Rapidamente aqui, ó. Deixa eu fazer para ti. Vamos supor que aqui seja, sei lá, 5 e aqui seja 3, tá? E aí, se eu tivesse aqui, ó, do 5 para trás, em direção ao menos infinito, e aqui embaixo do 3 para frente, em direção ao mais infinito.
O que repete nesses dois pedaços? Bom, e repete esse pedacinho aqui do meio, ó, porque isso aqui tem em cima e isso aqui tem embaixo. Então, essa região seria a região comum e a interseção seria de 3 até 5, e aí a solução seria de 3 até 5. Tá? Mas só que isso não aconteceu no exercício letra A. Ok? Vamos fazer a letra B, vamos ver se acontece. Começa resolvendo as inequações separadamente. X ao quadrado menos 3x, lembra? Igual a 0 para achar as raízes. Aí eu tenho, colocando em evidência o x, que é a maneira acho mais prática aqui. Me sobra x menos 3 igual a 0. Daqui sai uma raiz, x1 igual a 0. Daqui desse outro fator, me sai outra raiz, x menos 3 igual a 0. Aí eu tenho um x2 igual a 3. Ok, as duas raízes da primeira inequação. Tá? Depois a gente vai fazer o desenho. Vou para a segunda inequação. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8, lembra? Igual a 0 para achar as raízes. Como o que eu quero aqui é encontrar as raízes, eu posso multiplicar isso aqui, ó, por menos 1, só para facilitar. Mas essa multiplicação por menos 1 é só para fazer o cálculo das raízes. Na hora de comparar ali, na hora de verificar o desenho, eu tenho que olhar para a inequação original. Tá? Então, cuidado. Então, o que eu vou fazer aqui, essa multiplicação por menos 1 é só para calcular o x1 e o x2. Então, multiplicando por menos 1, eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Aí é aquela história, né? Ou aplica a fórmula de Bhaskara ou faz soma e produto. Vou fazer soma e produto. E aí a soma é o 6, troca o sinal, né? Menos b, deixa eu colocar aqui para ti assim, ó. A soma é menos b e o produto é o c. Então a soma está dando o 6, que é o menos b, é o b com sinal trocado. E o produto é o c, o produto é o 8. Aí eu tenho que buscar o x1 e o x2. Dois números que multiplicam, produto, né? E dá 8. E esses mesmos números somam 6. Bom, aí rapidamente, ó, 2 e 4. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Se tu não enxerga esse 2 e 4, usando soma e produto, mais uma vez eu te digo, vai e faz com a fórmula de Bhaskara sem problema. Bom, aí eu tenho as raízes. Vou fazer agora os respectivos desenhos. Então, a primeira linha se refere à primeira equação, à primeira inequação. Vou até colocar do lado aqui, ó, x ao quadrado menos 3x, tá? Então, essa linha eu vou colocar as raízes, que é 0 e 3. Como aqui eu tenho maior ou igual a 0, eu tenho o sinal de igual, bolinha pintada, bolinha fechada, aonde? No 0 e no 3. Então, 0, bolinha pintada, e no 3, vou botar por aqui, ó. São as duas raízes da primeira, 0 e 3. E aí faço a parábola. Com cavidade para cima, porque o x aqui, o quadrado é positivo, ó. Então eu tenho esse tipo de representação aí, ok? Já posso colocar os sinais, olha só. O que eu estou querendo aí? Eu estou querendo coisa maior que 0, olha só. Isso aqui me leva a sinal positivo. Onde é que está positivo? Bom, essa perninha aqui, olha só, ela está subindo. Então, quando a perninha sobe aqui, positivo lado direito. Essa perninha também está para cima, está subindo. Positivo. E aqui no espaço no meio é o espaço negativo, né, que é onde a parábola ela desce e vai para a parte de baixo, para a parte negativa. Ok, o que eu quero nessa aí? Eu quero sinal positivo. Então, positivo está onde?
Positivo está aqui, ó, do 3 em diante. Então isso aqui é uma parte da resposta da inequação de cima. E aqui também tem positivo, seria a outra parte da resposta da inequação de cima. Faço agora o procedimento da inequação de baixo. Então, uma linha. Deixa eu fazer aqui mais para baixo para desenhar a parábola com mais espaço. Ó, faço aqui uma linha que é dedicada a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Coloco aqui as raízes. Quem são as raízes? 2 e 4. O 2, logicamente, tem que ficar entre 0 e 3. Então, 2 eu vou botar por aqui, ó. Bolinha pintada. Por que eu posso pintar bolinha de novo? Porque aqui, ó, maior ou igual a 0. Então, essa é a bolinha do 2, da raiz igual a 2, e agora a raiz igual a 4. Então, logicamente, que o 4 deve ficar depois do 3, né? Portanto, por aqui, ó, já é uma posição adequada. E agora eu coloco a parábola, né? Só que, cuidado, na hora de colocar a parábola, eu tenho que olhar o sinal do x ao quadrado. E o sinal do x ao quadrado aqui original, como eu te falei, ó, é negativo. Então, tu vai prestar atenção nesse sinal e não nesse que eu mudei aqui, ó. Vai mudar no original, é negativo. Então, a parábola fica invertida. Ela fica com esta formação aqui, ó. Tá, essa é a consequência daquele negativo na frente do x ao quadrado. E agora eu vou buscar o que eu quero aí. Eu quero aqui, ó, maior ou igual a 0 de novo. Isso me dá a ideia de positivo. E eu vou buscar onde é que eu tenho coisa positiva. Então vamos lá com vermelho. Essa perninha está indo para baixo. Então aqui, parte negativa. Essa perninha está indo para baixo. Parte negativa. E aqui no meio, ó, a barriguinha agora está para cima. Então aqui no meio é a parte positiva. Que justamente é a parte que eu quero positiva. Então a minha resposta está ficando aqui, ó. Então esta ou este é o intervalo da resposta de baixo. E aí que a minha solução desse sistema, ela é formada pela região, pelo intervalo de interseção entre os dois, ou seja, pela parte que repete nos dois ao mesmo tempo. Então, olha só, esse intervalo aqui só tem em cima. Então, não pode fazer parte da resposta, não pode fazer parte da solução. Não é interseção. Olha só, daqui, ó, para cá, ó, essa parte só tem em cima. Esse pedaço aqui só tem embaixo. Então, qual é o pedaço azul que está fazendo parte das duas respostas? Logicamente, é o pedaço entre o 3 e o 4. Então, esta é a região comum. Esta é a região que pertence às duas, que satisfaz as duas inequações. E aí, bolinha fechada lá em cima, ó, bolinha fechada, pinto. E aqui também bolinha fechada, pinto. E a solução, então, me deu essa região aí, conjunto solução, formado pelos x pertencentes aos reais, desde que esses x sejam maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 4. Ou ainda, a solução posso falar na linguagem de intervalos, fechado do 3 até o 4 fechado. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.